A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. A vocês, meus queridos irmãos, que têm nos acompanhado sempre em nossas mensagens e têm nos ajudado a divulgar as nossas mensagens, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você fosse ali no YouTube e se inscrevesse e clicasse no sininho para que todas as vezes que eu postasse uma mensagem nova, você fosse notificado. Convido você a fazer isso agora, você possa aí estar nos ajudando a divulgar nossas mensagens. E como nós temos feito aí todas as terças-feiras, eu quero estar trazendo mais essa oportunidade, uma palavra para a família, para os pais, mães, filhos. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, quero estar falando sobre família, lugar de semeadura e colheita. Eu quero tomar como texto básico lá a carta de Gálatas, do capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10, e queria que os irmãos atentassem bem para esse texto. Irmão, prestasse atenção naquilo que o próprio texto ele já fala conosco. Gostaria até de ler do versículo 1 ao versículo 10 um pouco extenso, mas para que você possa entender a importância desse texto, desses versículos na sua vida, na sua casa e na sua família, que diz assim: Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que Deus te abençoe. Meu desejo é que o Espírito Santo ele te oriente, que ele te conduza dentro dessas palavras, nessa oportunidade, para que você tenha aí um lar transformado, abençoado e edificado em Cristo Jesus. Irmão, nós temos aí vivido dias temos ouvido aí muitas vozes, né, que ecoam por todos os lados a respeito dos relacionamentos familiares. Isso a gente mais se vê, muitas vozes, muitas pessoas que falam sobre relacionamentos, essas vozes que ecoam, e às vezes não são vozes, palavras positivas, mas palavras negativas acerca de relacionamentos familiares. Precisamos discernir, irmãos, qual é a vontade de Deus para a nossa família. Quando muitas estão vivendo aí momentos difíceis, nós precisamos entender qual é a vontade do nosso Deus para as famílias. Há nesse texto que nós lemos aí um princípio espiritual de semeadura e colheita. Esse texto que nós vimos no versículo 7, em que ele há um princípio espiritual, em que fala de colheita, de uma semeadura e de uma colheita. O que quer dizer isso, irmãos? Que nós podemos entender acerca disso. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E nós olhamos e perguntamos, mas o que é que isso tem a ver com a nossa família? Quando falamos de semeadura, de colheita, o que isso tem a ver com a nossa família? É simples, irmãos. A família, ela é um lugar de semeadura e de colheita. Nós semeamos e colhemos todos os dias.
em nossa família, em nosso lar. Nós semeamos e colhemos todos os dias e temos a expectativa de uma excelente colheita. Então, você vê que às vezes as pessoas acham que essa palavra, elas são palavras para vida financeira, para amizades, vidas profissionais. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos, o que nós plantamos, nós colhemos, mas essa palavra ela vem para dentro do nosso lar, para nossas famílias. Aquilo que nós plantamos em nosso lar, a semente que eu lanço no meu lar, é essa semente que vai frutificar. Então nós vemos que a família é um lugar de semeadura. O nosso lar é um lugar de semeadura. Então nós temos essa expectativa de quê? Sempre de uma excelente colheita. Então, o que esse texto nos ensina sobre essa semeadura e colheita, irmãos? Primeira coisa que nós aprendemos com esse texto de Gálatas capítulo 6, e lá no versículo 7, em que ele fala de semeadura e fala de colheita, a primeira coisa que ele nos ensina é que nós precisamos da semente certa. Você olha para a palavra de Deus, irmãos, quando você vê aquele sábio Salomão, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, aquele homem, ele diz uma coisa: lança o teu pão sobre as águas, e no fim nós vamos colher, no fim tu colherás, e depois de muitos dias tu colherás. Ali ele fala de uma semente, de uma semeadura, de lançar o pão. Então esse homem muito sábio, de alguma maneira, ele descobriu essa lei da semeadura. Sabe que aquele homem, ele era um homem muito inteligente. Não somente sábio, uma sabedoria que o Espírito lhe dava, que Deus lhe deu, mas ele era inteligente. Ele observava, às vezes, as coisas. E nessas suas observações, ele chegou até essa análise sobre aquilo que o homem planta. Não tem como ele colher outra coisa. Uma coisa interessante, irmãos, eu e a minha esposa, nós gostamos muito de uma horta, de fazermos horta, de cuidar de uma horta, não de uma horta grande, mas de uma horta que nós podemos plantar algumas hortaliças para o nosso próprio consumo. E você sabe que quando você olha para a natureza, a própria natureza, ela nos ensina. O interessante é que quando nós plantamos alface, vai nascer alface. Não nasce outra coisa, a não ser alface. Quando nós plantamos ali uma hortaliça, cebolinha, um tempero, vai nascer aquilo que nós plantamos. Cebolinha é outro tipo de tempero. Não tem como eu lançar um outro tipo de semente e nascer um outro tipo de hortaliça. Vai plantar aquilo que nós realmente plantamos. Vai nascer aquilo que nós realmente plantamos. A semente que nós lançamos na terra. Incrível que, irmãos, nos ensina essa lei da semeadura espiritual, ela funciona. Essa lei dessa semeadura espiritual, ela funciona também. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. O que precisamos então, o que, irmãos? É escolher a semente certa. Porque aquilo que você semeia, isso, irmãos, é para nossos lares, famílias e em todos os lugares. Aquilo que você semeou, que você está semeando, você vai colher. Às vezes eu uso, até um termo muito mais duro quando eu falo com essa lei da semeadura. Que existem pessoas que elas vão fazendo as suas atitudes, os seus comportamentos, elas vão lançando as suas sementes, mas existe um dia, irmãos, que vai chegar, irmãos, a fatura de Deus, a fatura da vida. E não tem como a pessoa deixar de pagar aquilo. Ela semeou aquilo. Ela lançou aquele tipo de semente no seu solo. Então é como se fosse uma fatura que vai ter que ser paga algum dia. É como a lei da semeadura. Aquilo que eu semeei, aquilo que eu plantei, não tem como, irmãos. Eu vou colher.
Então, mesmo que não estejamos percebendo, irmãos, estamos semeando a todo momento. Mesmo que você não esteja percebendo no teu lar, em qualquer lugar, você está sempre semeando. Então a pergunta é, irmãos, o que estamos semeando? O que você está semeando? O que estamos semeando em nossa família? É uma pergunta muito interessante. O que estamos semeando em nossa família, na nossa casa? Essa palavra tem por objetivo de nos ajudar a voltarmos para os valores e princípios da Bíblia. Muitos têm semeado o que o texto chama de semeadura da própria carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, nos fala que muitos têm semeado o que o texto chama de semeadura da própria carne. Quando você lê a carta de Gálatas 5, do 19 ao 21, você vê ele de frutos da carne. Coisas que não fazem bem para o homem carnal. Então nós vemos que precisamos optar, irmão, se vamos semear para o Espírito ou para a carne. A decisão é nossa. Vamos o quê? Vamos semear para o Espírito ou semear para a carne? Se vamos olhar para o nosso casamento como aliança que conta com a bênção de Deus, ou como um contrato que pode ser desfeito a qualquer momento. O nosso casamento é o quê, irmãos? Uma aliança que foi feita por Deus diante de uma sociedade, diante de parentes, amigos? Ou vamos contar como um contrato que pode ser desfeito a qualquer momento? Como um simples papel em que se rasga e já não tem mais valor nenhum. Então entendemos uma coisa, se nossos filhos eles vão receber limite de amor, sendo ensinados no caminho que devem andar, como se diz lá em Provérbios 22, versículo 6, ensina o menino o caminho que deve andar. E ainda quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então, não sendo levados à ira, como fala em Efésios capítulo 6, 4, não levando os filhos à ira, ou os deixaremos livres para que decidam, para que eles mesmos decidam o que quiserem, ou o que a televisão ensinar, irmãos. Às vezes a gente observa que é muito mais fácil uma mãe dar um pacotinho de biscoito para um filho e colocar na frente da televisão. Não procura conversar, não procura educar. Dá um pacotinho de fandangos para o filho, para a criança, e deixa que a televisão vá educando o filho. Não é dessa maneira. Muitas vezes, quando chega numa certa idade em que os filhos se tornam rebeldes, as mães não entendem isso. Os pais não entendem esse comportamento. Mas foi porque não sentaram, não conversaram, não exortaram no momento necessário. Então nós os levamos à ira quando exigimos deles coisas que não estamos vivendo. Às vezes nós levamos nossos filhos à ira quando nós queremos exigir coisas que nós não estamos vivendo. Muitos filhos estão fora do Evangelho hoje porque não estão vendo mudança de vida nos seus pais. Muitos filhos estão fora dos evangelhos, fora da igreja, fora de uma educação eclesiástica, porque os pais não estão vendo mudança na vida dos seus pais. Então devemos o quê? Semear em santidade. É semear em santidade, irmãos. Rompendo com o pecado em oração, declarando as promessas da palavra, dando exemplo, estendendo as mãos em horas difíceis, nos alegrando com as vitórias, exortando e disciplinando diante dos erros. Então esse nos ensina que nós temos que elogiar no momento oportuno, abraçar no momento certo, mas também exortar no momento oportuno, para que eles possam entender o que estão fazendo de certo, o que estão fazendo de errado. O nosso Deus, ele faz assim conosco, irmãos.
Vê que o nosso Deus, Ele nos abençoa. Ao momento Ele nos glorifica. O nosso Deus, Ele até nos exalta em alguns momentos, permite que nós somos exaltados quando nós fazemos algo que o agrade, que o glorifique. Mas quando nós cometemos os nossos erros, o nosso Deus, Ele está sempre pronto a nos exortar, a nos ensinar, que nós saímos fora da sua direção, fora da sua vontade, fora daquilo que o glorifique. E assim nós temos que ser como os pais, irmãos. Então entende uma coisa nessa palavra, em que ela fala sobre família, lugar de semeadura e colheita, em que essa primeira coisa nós precisamos da semente certa. Você precisa lançar a semente certa no seu lar. Será que as suas atitudes, os teus comportamentos, a forma que você tem direcionado, edificado o seu lar, tem sido lançado uma semente certa, a semente de uma forma certa? As suas atitudes têm sido de uma forma certa? Então é isso que esse primeiro ponto nos ensina. Você não vai colher nada daquilo que você lança, diferente do que você lançar. Existe um ditado muito antigo, em que às vezes a pessoa diz que se você plantou abacaxi, tu vai colher abacaxi. Qualquer tipo de fruto que você plantou, você não vai colher outro tipo de fruto. Um abacaxi não vai se transformar em uma manga, não vai se transformar num abacate, num mamão, é abacaxi. Então, se nós lançamos uma semente, e aquela semente é para nascer coisa ruim, ela vai nascer coisa ruim. Então, precisamos, irmãos, analisar isso, mesmo que nós não percebemos isso, como eu disse no início. Nós estamos sempre lançando semente, sempre semeando alguma coisa em nosso lar, todos os dias. Você pode observar isso. Todos os dias você está semeando, você está lançando a semente na sua casa. Qual tipo de semente você tem lançado no coração da sua esposa? Qual tipo de semente você tem lançado na mente, no coração dos seus filhos? Qual semente você tem espalhado pelos lugares onde você passa? Trabalho, casa, família, rua, vizinhança. Que tipo de semente? Muitas pessoas, irmãos, elas lançam sementes ruins, às vezes no lugar onde moram, e depois acham que a culpa é do lugar. Abençoa teu lugar, abençoa tua família. Observe as sementes. Observe que tipo de semeadura você tem feito para que você possa ter aí um lar estruturado, um lar abençoado e um lar edificado em Cristo Jesus. Quero deixar essa primeira parte dessa mensagem, dessa palavra sobre família, lugar de semeadura, em que precisamos da semente certa. Que essa palavra ela fique no teu coração, ela fique na tua alma, no teu entendimento. Soberano Deus, eu quero abençoar essa família, abençoar esse chefe de família, abençoar essa esposa, meu Deus, que, quem sabe, eles não têm tido a noção, a sabedoria de plantar, ó Deus, uma semente boa nos seus lares, ó Deus. Mas quem sabe, ó Deus, eles têm lançado até sementes boas, procurado lançar uma semente de amor, e têm colhido, meu Deus, uma semente, ó Deus eterno, de espinho, de ingratidão. Mas eu quero pedir ao Pai Celestial que tu possa abençoar agora essa família. Se existe algum tipo de semente de insatisfação, alguma semente, ó Pai, de mágoa, de ressentimento, de revolta, de traição, de pecado, de murmúrio, meu Deus eterno, eu quero pedir, meu Deus, cura agora essa terra, meu Deus eterno. A tua palavra, meu Deus, em 2 Crônicas 7,14, ela disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Meu Deus, que nesse momento
o teu filho, a tua filha, esse lar, essa família, possa se converter dos seus maus caminhos, dessas palavras, ó Pai, de revoltas, dessas sementes, ó Pai celestial, ruins, ó Deus, têm sido lançadas nesse solo, e o solo já não é um solo fértil, é um solo, meu Deus, eterno, arenoso, meu Deus querido, pedregoso, que já não dá mais fruto, meu Deus. Eu quero pedir, muda a história dessa família, abençoa essa família, meu Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. No próxima palavra que ela está falando sobre precisamos da atitude certa. Está falando sobre família, lugar de semeadura e como precisamos da atitude certa. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê a vitória. E olha, observa a semente que você tem lançado no seu solo da sua casa, da sua família. E Deus vai te dar a bênção, a graça sobre a sua família, e você vai frutificar esse solo que, quem sabe, já se tornou pedregoso, é um solo duro, mas o nosso Deus, ele derrama o azeite dele. Que ele te abençoa em nome de Jesus.